E aí, galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulinhas de mercado financeiro, daqui do mini curso da Libercom, mercado financeiro, análise técnica e psicologia de investimento, certo? Na última aula aqui, fazendo uma retrospectiva rápida, a gente fez uma explicação, uma introdução sobre o conceito de suportes e resistências, certo? É, onde o passado do gráfico, né, vai mostrar para a gente onde o papel, o ativo, pode encontrar, né, problemas e resistências, lateralizações, os suportes no seu futuro, certo? Para que a gente possa aí interpretar o gráfico de forma mais concisa, mais correta. Mais correta é ótima, né? Enfim, de acordo com o que os outros players e, né, analistas dos mercados também estão enxergando, certo? Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre volume, certo? O volume, ele é um dos indicadores, assim, um dos elementos da análise técnica dos mais importantes, né? Como eu tinha falado na última aula, depois das médias móveis, o volume para mim ele é o mais importante indicador que eu uso, certo? Por que isso? A principal função do volume é mostrar a intenção das pessoas no mercado, certo? Ele precede o preço, ele vem antes do preço. Se não me falha a memória, numa das aulas passadas eu já tinha dado uma pequena palhinha, né, se não me engano, nas aulas móveis sobre o que era o volume, né? Primeiro, a gente tem chegando para a gente, quais são as informações que chegam para a gente? Primeiro, a gente tem o volume, okay? Depois a gente tem o preço formado, que os candlezinhos vão formando para a gente ao longo dos pregões. E depois a gente vai ter as médias, certo? Então a gente tem uma ordenzinha. Primeiro, volume. Segundo, preço. Terceiro, média. Ok? Isso é importante. O volume, né? O que é o volume? Qual é a ideia dele? Como eu disse, ele demonstra as intenções das pessoas do mercado e ele é formado a depender do tipo de volume, certo? Pela quantidade de capital financeiro que foi movimentada naquele ativo em determinado período de tempo, nesse caso, nossos pregões. Se fosse, por exemplo, no caso das criptomoedas cujo mercado não fecha, certo? Seria exatamente um pregão, né? Porque o mercado não fecha, então seria o volume das últimas 24 horas, podemos dizer assim, num contexto diário, né? Nós temos também outro tipo de volume, que é o tipo de volume de negócios, que é a quantidade de negociações finalizadas, realizadas dentro desse mesmo período, ok? E o terceiro tipo, né, é em quantidade de lotes negociados, ok? Que significa o quê? A quantidade de itens, produtos, né, os lotes desses ativos, desses papéis que foram passados de mão para mão dentro do mercado nesse período de tempo. Tudo bem? Então essa é a ideia. Vamos começar aqui, né, fazendo um acompanhamentozinho aqui do textozinho com a gente. Essa aula não vai ser muito extensa, tá? O volume ele não é tão difícil assim de entender, mas ainda assim, não obstante, ele é extremamente importante, certo? Então, como eu falei aqui, a gente tem o volume financeiro e o volume de negócios. Geralmente, eu tento usar um desses dois, certo? Eu uso um dos dois, ok? Eu não tendo a usar muito volume em quantidade de lotes negociados, porque isso é muito relativo, certo? Você teria que, por exemplo, abrir o gráfico, ok? Ver qual é o valor, certo? E fazer uma análise que a primeira instância pode não ficar muito clara, certo? Então, eu prefiro dar, por exemplo, preferência ao olhar financeiro e o de negócios, porque eles vão estar me demonstrando a liquidez do papel em si. Neto, o que é liquidez? É a quantidade de dinheiro injetada naquele papel, certo? Dinheiro líquido, ok? Como eu tinha dito aqui, ele chega antes do preço, logo o volume precede o preço, ok? É um dos indicadores mais importantes. Geralmente é plotado logo abaixo do gráfico, certo?
aqui no gráfico, onde é que a gente vai ter o volume? São exatamente essas barrinhas aqui, ó. Eu estou circulando aqui. Ok? Aqui no gráficozinho aqui de baixo, ele está em azulzinho, né? Esse é o volume. Ok? A sua função, como eu tinha dito agora há pouco, ok, é confirmar ou não o que está acontecendo com o preço. A gente vai ver uns exemplos disso, certo? Na verdade, muitos exemplos disso, né, nas nossas análises do futuro aí, ok? Num cenário ideal de uma tendência direcional, ou seja, tendência de alta, vou botar aqui, verdinho, tendência de alta, ou numa tendência de baixa, certo? O volume, ele aumenta ou ele diminui, certo? Durante os movimentos de expansão, certo? Ele aumenta durante os movimentos de expansão, okay? E ele diminui durante as retrações, ok? Aumentaria aqui, diminuiria aqui, aumentaria aqui, diminuiria aqui, aumentaria aqui e assim por diante, certo? Então vamos ver isso aqui nas imagens. Aqui a gente tem dois gráficos, certo? A gente tem um gráficozinho de linha, certo? Gráfico de linha e um gráfico de candlesticks. Ok? O que acontece? Nesse primeiro exemplo aqui do gráfico de linha, ok? Qual é a tendência que a gente tem aqui? Fundo, topo, fundo, topo. Então, a tendência é de alta, ok? Olha o que está acontecendo aqui com as barrinhas do volume, né, nos movimentos dos pivôs. O pivô vai para cima, certo? Sobe, e o volume sobe junto. O que isso demonstra para mim? Quando o volume está crescente durante esses movimentos. Que o mercado, o investidor, o trader que está lá sentado, lá na casinha dele, ele está olhando o preço subindo e ele está injetando liquidez no mercado porque ele tem interesse de comprar ou de vender. Ok? Ele está colocando a sua intenção à vista no book de ofertas para quem estiver no mercado. Ok? Ele está demonstrando a intenção dele. Ok? Então, quando a gente tem o volume alinhado com os movimentos, a gente ganha força. O preço confirma. Lembra lá da teoria de Dow? O preço, o volume, perdão, confirma a movimentação das tendências, ok? Se o volume cai, pelo contrário agora, se o volume cai durante uma retração dentro de uma tendência de alta, olha o LTAzinho aqui, ó, né? Nossa LR, linha de retorno. Se o preço cai dentro de uma tendência de alta e o volume cai também, beleza, ainda estamos confirmando, né, a direção da tendência, certo? Tudo certinho, tudo ok. E aí, e assim por diante, certo? O preço volta a subir, okay? O volume, durante esse movimento, ó, tá vendo aqui, volta a subir também, certo? Setinhas já estão até ali, não precisava nem traçar. O preço cai, o volume cai também. Ou inversamente, certo? Lembrando que o volume que eu me expliquei, ele chega antes do preço, certo? Então ele é passado. Então você tem que sempre estar observando o volume, certo? Para ver se ele está confirmando aonde o preço está indo, ok? Se você, por exemplo, está vendo uma entrada, está observando uma entrada, certo? Você encontrou uma tendência, identificou uma tendência, viu todos os sinais, todas as regrinhas, certo? Pô, Neto, quero comprar. Beleza, identifiquei um setup aqui, uma entrada num pivôzinho, numa correção do pivô, certo? Observa o volume. O volume ele está confirmando o que o preço está dizendo para você, ele está se expandindo, aumentando nas expansões e diminuindo nas retrações, beleza. Caso contrário, a gente vai ter uma divergência de volume que eu vou explicar mais à frente, né? E aqui, né, o preço continuou fazendo seus vai e vens, o volume aumentou. O preço caiu, o volume caiu, certo? O preço subiu, o volume subiu. Aqui ele começou a lateralizar, ok? Né? Então aqui a gente aqui já tem uma divergência, ó.
Já tem uma divergência. Olha isso aqui, ó. A gente estava dentro de uma tendência, ele reverteu, ó, fez um pivôzinho, reverteu, fez um pullback, depois ele muito provavelmente confirmou, né? Como a gente tinha explicado ali os suportes e resistências e tal. Então, o que ele fez aqui? Certo? O volume começou a cair. Por esse primeiro momento ele ficou meio lateral. Depois ele começou a subir. Ó, fez uma voltazinha em U. Teve um topinho aqui, fez uma volta em U. Ou em W, dependendo da forma como você lê aqui. Ok? Depois disso, ele começou a voltar de novo e o preço aumentou. Então a gente, o preço não, perdão, o volume ele aumentou. Ó, viu que ele saiu. Tá direitinho aqui, ficar limpo o desenho. Ele saiu daqui e veio para cá e o preço subiu. Ok? Se manteve nesse nível aqui. Ok? Então, o que que a gente tem? A gente tem uma divergência. Ok? Vamos lá, é o que eu tinha escrito aqui. Ó. Vamos acompanhar aqui. Caso, né? Caso ele faça o contrário do que a gente tinha demonstrado agora, né? Acompanhar os movimentos de expansão e retração da tendência, nós temos uma divergência de volume, ok? Um dos sinais mais fortes da análise técnica de que o movimento vigente não deve ser operado, certo? Pois há o risco dele devolver tudo ou mesmo reverter a tendência. O volume, ele não é o único indicador que dá para a gente esse tipo de divergência. A gente tem, por exemplo, o MACD, certo? Que é um outro indicador muito importante, rastreador de tendências, certo? Que eu uso no meu gráfico semanal para identificar uma tendência secundária mais longa, ok? Eu vou estar demonstrando isso para vocês depois. Não aqui no curso, mas durante as aulas, porque são muitos indicadores, certo? Mas as divergências, certo? Mostram que, como dizia Dr. House, né? Anomalias me intrigam, certo? Quando o mercado está te mostrando uma coisa que está começando a ficar ilógica, irracional, não está batendo, 2 com 2 está dando 5, você tem que começar a ficar ligado, certo? Porque o preço ele pode fazer uma reversão, ou lateralizar, ou simplesmente virar e acionar seu stop, ok? Nesse sentido, certo? Vamos ver o que aconteceu no gráfico aqui, certo? Como a gente estava dizendo, ele começou a ter uma divergência aqui, ok? O preço começou a cair, ele estava lateral, ó, certo? Deu uma, ó, o preço começou a cair. Lembra que o pivô ele foi confirmado aqui, ó, a partir de onde? De cá, ok? Certo? Tinha esse nível aqui, ele perdeu, certo? Olha lá o que, que ele fez. Ó. A partir daqui, deixa eu botar a linhazinha no vetor, pronto. Preço caindo, certo? Preço caindo. A partir daqui, fez o rompimento do nível, né? Preço alto. Tá vendo aqui? Ó. Tinha esse nívelzinho, vamos pegar aqui. Tinha esse nívelzinho aqui para romper do pivô. Ok? A partir daqui, olha o que, que ele faz. Olha o volume subindo. Tá vendo aqui? Olha o volume subindo. Tá vendo? Durante a perna, certo? Caiu. Concorda comigo? No rompimento ele aumentou, mas ainda assim continuou caindo. Então, assim, não é que o volume em si, somente o volume, somente um indicador, um sinal, vai incutir você a um erro, vamos dizer assim. Ele não, por si, ele não demonstra, não dá certeza. Nada no mercado dá certeza, certo? Mas demonstra o quê? Fraqueza do papel. Tem alguma coisa errada. Fica ligado, certo? Depois daí o preço pode ter revertido para cima, não sei, né? Enfim. Ok? O que, que a gente tem aqui agora? Certo? Numa tendência lateral não direcional, certo? Só recapitulando aqui rapidinho. Neto, o que é uma tendência lateral? Topos e fundos no mesmo nível. Ok? Vamos desenhar aqui que está... Quantos pontos nós precisamos para fazer uma linha, né? Uma linha de suporte ou de resistência aqui? 2. Então o mercado fez uma perninha, fez outra lá embaixo. Então a gente já tem um nível aqui. E quando ele começa a subir, opa, a gente tem outra aqui, ok? O que, que a gente precisa para definir a tendência lateral? O movimento da tendência lateral.
dois topos e dois fundos no mesmo nível. Então, a gente já tem um topo aqui, a gente precisa de outro. Já tem um fundo aqui, a gente precisa de outro. Se ele romper para cima, a gente tem um pivô de alta. Então, não é tendência lateral. Então, ele vem aqui, certo? Não rompe para cima, ok? A gente já tem os dois topos. Quando ele retorna, ele poderia estar fazendo o que aqui? Talvez um pivô de baixa, com amplitude muito esquisita, né? Com um repique não muito bacana, mas seria o caso se ele rompesse aqui, certo? Não rompeu. Então, o que, que a gente tem? Né? Ele voltou para cima. Dois topos, ok? E dois fundos. Topos aqui e fundos aqui embaixo, ok? E aí ele vai até ele romper, ok? Às vezes ele pode fazer isso aqui, ó, pode fazer um pivô de pré-rompimento, ok? Ele pode vir aqui e devolver tudo de vez. Ele vai ficar se debatendo, se degladiando dentro desse nível até que ele rompa para cima ou rompa para baixo, ok? Essa é a tendência lateral, não direcional. Okay? O que acontece com o volume nessas instâncias, certo? Ele tende, das duas mãos, ele tende a ficar lateral. Tende a ficar lateral, certo? Ou pode se manter no mesmo nível, confirmando a lateralização. O mercado faz o que ele quiser. Geralmente ele tende a ficar lateral e tende a cair, certo? Esse é o comportamento mais clássico, vamos dizer assim, do volume na tendência lateral. Ele tende a cair e fica lateral, até que haja um rompimento, certo? Por quê? Qual é a psicologia, a filosofia, a lógica por trás disso? Lembra que eu tinha explicado lá na nossa aulinha de médias móveis? Né? Vamos até voltar o slide aqui. Vamos lá. Lá na nossa aulinha de médias móveis, a gente tinha explicado o quê? Que quando a média perde inclinação, o preço tende a lateralizar. E que quando a média está lateral, ela tira a força da tendência e age só como um ímã para os preços, ela atrai os preços para ela, certo? Vamos supor que nesse caso aqui a média estivesse aqui, certo? A gente tivesse a tendência lateral, certo? O que acontece com o volume nesses casos, certo? Olha aqui um exemplo clássico aqui, ó. Um exemplo claro. Aqui a gente tem uma queda, ok? Uma quedinha, e o volume, certo? Se mantendo a grosso modo, ao longo de todo esse tempo aqui, no mesmo nível, certo? Ele tem alguns picos, por quê? Porque o preço começou a encostar aqui na LR dele, né? Na LTB, perdão, essa é a linha de tendência de baixa dele, para tentar romper para cima, e não foi, ok? Vamos traçar aqui uma linha aleatória aqui. Pronto. Até botar de amarelo um pouquinho mais grosso, para ficar claro. Pronto. Certo? Então a gente tem esse nível aqui. Vocês concordam comigo que nesse momento, daqui, né? Vamos lá, daqui para cá, o preço ele ficou aparentemente lateral, certo? Ele ficou a grosso modo no mesmo nível, apesar da gente ter um LTA e uma LR traçadas, né? O preço está de fato assim caindo, ele não tem uma inclinação muito grande, então isso aí também acaba sendo subjetivo, ok? Ele está perdendo os fundos, mas ainda está a grosso modo lateral. O que isso na psicologia quer dizer para a gente? O que está passando lá na cabeça do investidor, do grande investidor, certo? Do player. Quando o mercado está lateral, eu não sei o que ele está fazendo. É um cenário de dúvida, certo? As pessoas não têm interesse em comprar aquele papel. Não colocam volume, não injetam liquidez, não injetam intenção. Se o volume, a intenção, a liquidez precede a movimentação dos preços para cima ou para baixo, certo? E você não tem volume injetado, o preço lateraliza. Essa é a ideia, ok? Exatamente o que aconteceu aqui. Ele deu alguns picozinhos, vamos ver lá, ó. Nesse exemplo aqui, ele tendeu, ó, o que ele fez? Ó, deu um picozinho aqui, ok? Mas o alumínio estava lateral. Então, eu vou tem uma divergência, inclusive, aqui sobre os tipos de volume, que eu vou explicar mais à frente aqui agora, do volume financeiro para o volume negociado, certo? Que pode te dar esses picozinhos aqui e o preço ainda assim nem não demonstrar nenhum rompimento ou coisa do tipo, certo? Daqui a pouquinho a gente passa isso, mas vamos lá. Mas a grosso modo, né, ele demonstrou aqui lateralização.
Lateralização. Aqui, ó. O preço foi aumentando, o volume, a grosso modo, foi aumentando também. Chegou aqui no fundo, ele aumentou também. Então, assim, foi só no rompimento, tá vendo aqui, tá escrito aqui, price breakout, ele rompe, né, esse nível descendente, aqui, ele faz o rompimento desse retângulo, deixa eu botar mais fininho, ok? Rompimento dessa congestão. E olha o que, que acontece com o volume depois. Explode para cima. Por quê? Porque o mercado começou a ficar direcional novamente e ganhou inclinação. Muito provavelmente as médias também começaram, né, a ganhar inclinação e a gente teve uma tendência, né? Tá aqui escrito strong uptrend. Uptrend é a tendência de alta e strong é forte, né? Forte tendência de alta. Olha lá. Increasing volume as price makes new highs, certo? Então, enquanto o preço está renovando seus topos, certo? O volume ele foi aumentando. Vamos acompanhar lá, vamos fazer aqui um barra barra, certo? Vamos lá. Tá, 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 tá. Certo? Peraí, vamos limpar o gráfico aqui, vamos desenhar isso, certo? Então, a gente tem um fundo, topinho aqui, vamos marcar aqui, certo? Um fundinho aqui, topo. Fez um fundo aqui mais ou menos no mesmo nível, vamos deixar marcado aqui no próprio quinto. Ok? Outro aqui. E por aí foi, certo? Vamos lá. Vamos dividir aqui pelos movimentos para ficar bem claro, certo? Esse primeiro movimento, nesse segundo movimento, certo? Vamos pegar aqui o terceiro movimento e o último movimento dele lá. Olha o que, que ele faz em cada um, certo? A gente tem uma linha aqui já traçada na imagem, certo? Quando os preços estão expandindo e fazendo novos pivôs, o volume está aumentando. Então, é a confirmação do que o preço estava fazendo agora há pouco, certo? Essa é a ideia do volume. Uma coisa interessante que a gente pode colocar, que é o que eu tinha dito que eu ia explicar agora há pouco, é uma leve divergênciazinha, uma diferença que a gente tem entre o financeiro e o volume de negócios, certo? Esses dois tipos de volume, ok? Pode acontecer em alguns casos, como a gente vai ver nas nossas análises no futuro, que dentro desse ativo aconteça uma negociação, uma troca de ações passando de mão para mão, com um volume, um valor altíssimo. Altíssimo, certo? E aí o que acontece? O volume ele vai ser jogado lá para cima, certo? O volume financeiro ele vai ser jogado lá para cima. Por quê? Porque teve uma grande quantidade de monetária financeira injetada ali. Só que aquilo foi um negócio só que foi realizado. Isso não necessariamente demonstra que tem um grande público entrando naquele papel, ok? É o chamado negócio Zé com Zé. São duas pessoas só, duas instituições, duas partes que fizeram a troca desses ativos, certo? De mão para mão. Mas isso não demonstra grandes forças do mercado. Isso pode, inclusive, né, gerar um sinal falso a depender do volume que você está olhando. Então é interessante você estar sempre olhando os dois, certo? Nesse caso, o volume financeiro que aumentaria para cima, né? Poderia ser um exemplo nessa barrinha aqui que a gente viu, ó. Você vê que o preço ele estava lateral, ok? O preço estava lateral e a gente teve um grande volume acima dos outros, ó, da linha dos outros. Só que pontual e o preço continuou sem força nenhuma, sem expressão nenhuma. Não vou sair daqui, não vou sair daqui, tô preguiça, não vou caminhar. Ok? Então, esse tipo de coisa acontece. Olha um outro exemplo aqui, ó. O volume deu um pico alto pra caramba, ok? Pode ter sido um negócio Zé com Zé aqui, certo? Então, o que a gente olha é a movimentação do volume em conjunto ao longo do tempo, certo? É uma estimativa melhor. Pensa assim comigo. Se o nosso tempo é o recurso mais valioso que nós temos, certo? Quanto mais tempo você coloca na sua operação, mais segurança você vai ter, certo? Mais segurança você vai ter. É a mesma lógica que a gente vê aqui no volume, certo?
Ali concluindo o nosso textinho, certo? Para eliminar a subjetividade da nossa noção de que o volume está alto ou baixo, utilizamos uma média móvel. Neto, média móvel de preço? Não, média móvel no volume. Dá para usar média móvel no volume? Dá. A grosso modo, todos os indicadores que você coloca, você inserir no seu gráfico para fazer a análise, se eles tiverem dados contábeis, por assim dizer, né? As variáveis, os valores das variáveis que a gente tinha visto lá na nossa equação de média aritmética e exponencial, dá para você calcular uma média, né? Em palavras simples, se você colocar um volume, um MACD é um cálculo de média, né? Se você botar um OBV, um Balance Volume, né? Todo indicador que você tem, você dá para colocar uma média. No volume, isso é extremamente importante, ok? Era até para eu ter colocado isso aqui de amarelo, mas estou acentuando isso aqui agora, ok? Vamos lá. Certo? Então, assim, o copo está meio cheio ou está meio vazio? Não sei. A gente precisa de quê? Um critério, né? Alto, baixo são adjetivos comparativos. Quando você fala alto, você precisa ter alguma coisa para você comparar. Por exemplo, é alto em relação a quê? É baixo em relação a quê? Então a gente insere um critério, certo? Dentro da nossa análise, para nós termos noção de que o volume está alto ou não, além do que o volume já estava fazendo no passado. Ok? Como é que isso é exemplificado no gráfico? Uma média a gente já tinha passado, né? A gente até fez uma recapitulação aqui alguns minutos atrás, ok? A gente simplesmente pega uma linhazinha, certo? Tem diferentes formas de você desenhar isso no gráfico. Você pode colocar um histograma, pode colocar umas barrinhas. Geralmente o que eu coloco é uma área, certo? Ou uma linha, tal qual as médias móveis que eu tinha exemplificado na aula 3, ok? Então, a média do volume, ela vai estar sendo plotada na abazinha do volume. Deixa eu colocar aqui amarelinha para ficar claro. Deixa eu ver se fica pronto. Vai ter essa... Deixa eu ver uma cor que fica bacana aqui. Não tá... Vou botar vermelho e mais grossinho. Pronto. A gente vai ter essa média no volume, que vai estar medindo o quê? Você pode colocar uma média exponencial ou uma média aritmética ou o tipo de média que você quiser, com o time frame que você quiser. Só que o que ela vai medir? O volume ao longo do tempo, certo? Então a gente, de novo, tem as duas variáveis, o preço, ok? E nosso tempo. O tempo está onde? Está aqui, certo? E o nosso preço aqui, nesse caso, vai ser o nível do volume. Quando a gente chega lá no gráfico, eu vou mostrar para vocês depois, a gente tem a barrinha aqui de preços, né? O volume, ele tem a sua própria barrinha que vai estar te dando aqui, né? As quantidades do volume negociado, né? Naquele tempo. E da média móvel também. Então, a média, ela vai calcular, de acordo com a periodicidade que você colocar, né? Vai contar as barrinhas para trás do volume e vai te retornar a média daquele período ali. E aí ela se torna um critério, né? Para a gente ver se o volume está alto, está expressivo, está demonstrando intenção do mercado comprador ou vendedora ou não. Ok? É de extrema importância isso. Por exemplo, se você está dentro de uma tendência de alta e o volume está baixo, muito provavelmente vai ter uma reversão, porque você tem uma divergência de volume. Mas, neto, baixo em relação a quê? Em relação à média. Certo? Então, essa é a ideia geral de volume, certo? Não é um assunto muito extenso, apesar de ter levado aqui quase meia hora de falando, é porque realmente tem muita informação. Mas eu tentei sintetizar tudo aqui de forma bem simples, certo? Quando a gente for para o gráfico, estiver lançando as análises no grupo da gente, vai estar tudo tranquilo, certo? Eu vou explicar passo a passo, vou estar sempre relembrando o que a gente está falando aqui nas aulas, certo? E agora a gente vai fazer aqui, para a gente encerrar, né, essa parte aqui, fazer um apanhado da parte gráfica, né? A gente vai seguir aqui, okay? Encerramos o volume. E vamos fazer aqui agora uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora. Ok? Então vamos lá. Tudo que a gente falou agora tem relação com a tendência, certo? Com a movimentação dos preços, com a sua dinâmica, né? Topos e fundos, etc, etc. Então, qual a primeira coisa que a gente viu? Pivôs, certo? O que a gente tem na tendência de alta? Eu coloquei aqui os critérios novamente para a gente, certo? A gente tem os topos e fundos, o quê? Tendentes, certo? Sinais da tendência de alta ou de baixa. Topos e fundos ascendentes,
né? Ou descendentes. Nesse caso aqui a gente tem tendência de alta, nesse caso aqui tendência de baixa, certo? Vamos lá traçar de novo aqui, juntinho. Okay? Fundo, topo, fundo, topo. Já está bem claro, né? Não precisa ficar desenhando demais. Ok? Próximo critério, né? Relembramos aqui os pivôs. Assim, aqui só um adendo aqui. Aqui a gente tem um gráfico de linha, certo? Eu tinha até me esquecido que eu tinha colocado isso aqui. A gente tem um gráfico aqui de candlesticks, certo? E aqui a gente tem um gráfico de linha. Uma dica. Caso você esteja tendo dificuldades para identificar os topos e os fundos aqui no gráfico de candles, você pode mudar na sua configuração para o gráfico de linhas, que ele vai te mostrar exatamente os pivôs, né? Os topos e fundos, as ondas, né? As movimentações do mercado. Ok? Só que tem uma pequena diferença. O gráfico de linha ele é baseado no preço de fechamento. Ele não te dá as outras informações que a gente vai ver na próxima aula do gráfico de candlestick que os candles te dão, certo? Então fica a critério. Tem muita gente que nem sequer usa gráfico de candlestick, vai operar só pivô, usa só o gráfico de linhas, certo? E a gente tem os topinhos e os fundinhos, né? Fundo, topo. Fica mais claro até do que o gráfico de candles no qual você tem que traçar. Ok? Esse é o gráfico de linhas. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Já tinha escrito, né? Gráfico de linhas. Ok? Aqui eu trago para vocês já o gráfico mais completo, com todos os indicadores que a gente já tinha falado agora, né? Todos os elementos, melhor dizendo. Os pivôs, né? As barrinhas, níveis de suporte e resistência, a gente pode, né, tá traçando o nosso gráfico a depender de onde o preço estiver e tal. As médias móveis, o volume, certo? Então tá tudo aqui. Então vamos ver lá? Aqui é o resumão, ok? Topos e fundos ascendentes e descendentes, né? Sinais de tendência alta e baixa. Médias ascendentes ou descendentes. Volume acompanhando os movimentos. LTA, né? LTB e LDR. Candles expressivos, ok? Sinais da tendência lateral. Topos e fundos no mesmo nível, né? As médias emboladas se cruzando, laterais sem direção, né? Volume cai, isso na tendência lateral, tá? Na tendência lateral, certo? O volume cai, o gráfico forma um retângulo, certo? Ou uma outra figura, pode ser um triângulo, por exemplo, ok? Eu vou estar demonstrando triângulo nas nossas análises também. Candle de dúvida, né? Como é que é o candle de dúvida? É um dojizinho, né? O candlezinho que chama doji. Ele é desenhado assim, ó. Certo? Não, peraí. É quando o preço ele abre e ele fecha muito próximo de onde ele abriu. A gente tem um candle de dúvida, certo? Outro aqui, pode ser aqui também, né? Esse aqui, esse é o candle de dúvida. O mercado fez uma movimentação, botou a patinha na água, viu que estava fria, falou, não vou não, vou ficar aqui, certo? Esse é o candle de dúvida, ok? Então vamos lá, voltando no gráfico aqui. Agora a gente está no gráfico da Petrobras, né, semanal, ok? A gente avançou um pouquinho no tempo, a gente está pegando desde 2011, né? Porque o gráfico semanal, como ele tem mais candles, não dá para você colocar tudo, porque senão a visualização fica um pouco complicada, né? Mas olha aí, ó, as médias que a gente tem. O que a gente tem aqui, né? A gente tem a média de 200, azulzinha, ou vermelha, a depender da direção, né? Eu fiz uma programação aqui no gráfico, para ela ficar vermelha quando as médias estão caindo, a 21 e a 9, né? Se vocês voltarem lá na aula de médias móveis, bem no finalzinho eu falava sobre exatamente essas médias que são das mais usadas no mercado, né? A 9 é uma média de curtíssimo prazo, 21 curto médio prazo, grosso modo, e 200 de longo prazo, ok? A gente tem aqui também na escala de preços o próprio preço do ativo, no qual está sendo negociado no momento que eu tirei o print, né? R$27,27, R$27,27, ok? E os preços das médias, certo? Que estão plotadinhas aqui no gráfico. Então a gente tem que a 9 é essa linhazinha bem fininha, ok? Bem fininha. A 21 é a mais grossinha, branca e vermelha. E a 200 também é mais grossa, né? Só que azulzinha, ok? Então olha, ó, vamos ver os conceitos aqui de novo. Topos e fundos ascendentes e descendentes, né? Olha lá, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tendência de alta, de baixa, perdão. E depois, tendência de alta, a gente tem o contrário. Fundo, topo, fundo e por aí em diante, né? Topos e fundos ascendentes ou descendentes. Médias ascendentes ou descendentes, né? Nos movimentos
de baixa. Lembra que as médias vão acompanhando o preço. Quando a média se inclina na direção, né, da movimentação, da expansão ou retração, a depender da tendência que você está, a tendência ganha força, né? Então, quando o preço perde a média, ele dá uma porradão para baixo, vê que ele ainda faz uma correção, ó, e capota para baixo, certo? Depois o preço rompe, lembra que a média vem depois, a média é a última coisa que chega, certo? Depois a gente vai ver isso aqui com o volume que está lá embaixo, ok? E aí ela rompe de novo para cima, ok? E a média vira para cima de novo, e aí ela vai lá na 200, ó. Lembra que a média também é suporte e resistência? É exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Exatamente isso. Enquanto a 200 estivesse virada para baixo, né, e o preço trabalhando abaixo da 200, é operação de venda, não procura compra aqui, a não ser que já compra de correção, de repique, certo? Operações de contra-tendência, certo? Eu não gosto de fazer, há quem faça, há quem consiga fazer e dê certo, ok? Mas eu não gosto, eu prefiro acompanhar a tendência, certo? E ele vai, até que o quê? Ele faz toda essa movimentação que a gente já tinha visto lá, inclusive. Esse aqui é aquela volta em V que a gente tinha visto, certo? Topo histórico está lá em cima. E ela vai, vira as médias para cima e por aí vai, né? Rompe a 200, faz um pullback na 200, não perdeu aqui, né? Rompeu para baixo, mas a média não virou. Continuou virada para baixo, mas o preço se recuperou, ok? Virou a 21 e a 9 para cima e foi buscar lá em cima, né? Essa é a tendência em relação à média. O volume está acompanhando? Vamos lá, vamos ver. Ó, qual é a tendência aqui? Tendência de baixa. Vamos traçar aqui o retângulozinho. Não que foi muito pequenininho, mas acho que não tem problema não. Durante todo esse período aqui, certo? Ó, aqui é o que eu estava falando. Ó, tá vendo essa área em branco aqui? Isso é a área da média de 21 períodos. Eu uso a média de 21 no volume, certo? E a linha aqui em cima é justamente a média, né, no volume. A área é onde ela foi, certo? Então, ó, nesse tempo aqui, né? Aqui o volume está até coloridinho. Ó, quando o candle fechou branquinho, né? Fechou um candle de alta, nesse caso aqui, na minha configuração, foi candle de compra, onde os compradores, os touros tiveram vantagem, o volume foi maior. Então você tem que tá sempre dando uma olhada nisso, ó. Durante todo esse período aqui, né? As movimentações. Quem foi que ganhou isso aqui? Aí você tem que fazer uma olhada de acordo com cada movimento, certo? Queda, vamos marcar as quedas. Queda. 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 Vamos ver? Olha lá. Deixa eu marcar aqui para não confundir. Aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Então, ó, volume, preço caindo, ok? O volume está caindo também? Tá, então não está confirmando. Era para o volume estar o quê? Aumentando, certo? O volume não está confirmando a tendência, certo? Aqui, o volume deu uma aumentada, mas ainda assim, nada muito expressivo, ok? Aqui, o volume começou a aumentar, certo? Começou a aumentar, por quê? Lembra de novo lá a questão da psicologia. Quando tá barato, certo? Quando tá no começo da tendência, ninguém quer saber. Nego só quer chegar no final, certo? Só quer pegar barato, etc, etc. Certo? Lembra lá das fases da tendência, né? E aí quando o preço ele começa a fazer essas grandes movimentações, ó, outra queda zona aqui, ó. Olha o volume para onde é que vai. Olha isso aqui. Não tá com cara de pânico isso aqui? Não parece pânico, né? Uma distribuição, certo? Distribuição. Depois lá daquela tendência que a gente tinha visto no gráfico mensal, pânico, né? Desaceleração, começa a desacelerar, ó. Chega um momento que ninguém mais quer saber, ó. O volume seca, bem no fundo, ó. Tá vendo? E aí por aí vai, certo? Depois a gente retoma. Olha a quantidade de volume que teve aqui na reversão do preço. O volume fez esse pico, fez o pico, começou a ficar na média de novo, ó, e o preço reverteu para cima. Então é assim que você faz a análise. Você tem que estar sempre olhando o volume, ok? A gente tem aí também as LTAs e as LTBs e as LDR, certo? No caso da tendência de alta, por exemplo, a gente pode... Vamos ver o LTB primeiro, né? A gente pode traçar, por exemplo, daqui. Aqui, certo? Pode ser aqui ou pode ser ali. Pegando esse fundinho aqui, ó. Pode pegar o de baixo, esse aqui, certo? E a gente tem nosso canalzinho aqui, certo? Lembra do nosso critério lá? Para a tendência reverter, a gente tem que ter o quê? Um pivô. Primeiro de tudo, o pivô, né? E o rompimento da LTA ou da LTB
anterior. O que o preço faz aqui? Exatamente isso. Ele vem aqui, rompe a linha de retorno primeiro, depois rompe a LTA, faz um pullback em cima, depois vai embora. Pronto, a partir daqui, a gente tem uma confirmação da tendência, certo? Na verdade, já teria vindo daqui, só que, de novo, é uma questão de segurança, um critério, você colocar pelo menos 2 sinais, confirmando que você está vendo, certo? Então, eu ainda não considero compra aqui embaixo. Eu ainda não considero, certo? Eu espero o quê? O rompimento da LCLTB, ok? E aí depois, beleza, aí a gente vê depois, ok? E a gente tem lá nossas LTAzinhas, né? Pode traçar aqui, 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 para uma tendência mais longa, certo? E aquele mercado ele vai respeitando, tá vendo? Vamos lá. Mais uma aqui. É inclinada demais. Aqui muito provavelmente não ia, muito exagero. Ó, depois lateralizou, perdeu. Enfim, essa é a ideia, certo? E candles expressivos, certo? Aqui não dá para ver muito bem o candlezinho, mas o candle expressivo é quanto maior for o candle, mais força ele tem. Essa é a ideia, certo? Então, finalizando essa parte, vamos fazer um resumão aqui, ok? Aqui na lateral a gente tem uma tabelinha, certo? Que eu fiz aqui com todos os indicadores que a gente viu nessas primeiras aulas, certo? E o que buscar? Nos pivôs. O que a gente vai buscar? A direção da tendência, certo? A amplitude dos movimentos, quanto corrigiu, quanto expandiu, se rompeu níveis ou médias, LTAs, etc, etc. No caso das médias, o que a gente vai ver? Se ela estiver apontada, né, na direção da tendência, direção e força da tendência, né, a inclinação, o ângulo da inclinação, a posição em relação ao preço, distância de uma média para outra, né, e do preço, também a distância da média para o preço, ok? Nos suportes e resistências, a gente vai buscar o quê? Quais são os níveis, as zonas, as médias, certo? Quantos toques possui cada nível, se foi rompido, se foi violado, certo? A violação é quando, por exemplo, a gente tem um nível, certo? A gente tem um pivôzinho, certo? Tem um pivôzinho. E aí, quando a gente vem, o candlezinho, ele faz só isso, ó. Ele vem aqui, deixa eu apagar essa última linha. Ele vem, vamos supor que a gente fosse fazer um rompimento aqui, certo? Ele vem, ele deixa um monte de sombra lá em cima, certo? Mas ele não fecha acima. E ele não fecha acima. Fica assim, vamos supor. A cor do candle não importa, tá? O que importa é a sombra. Isso é uma violação. O que seria um rompimento? Certo? Ele fazer o pivôzinho. Quando ele for lá para fazer, né, o rompimento do nível aqui, o que o candle faz? Né? Ele vem um candle, de preferência expressivo, e dica, se afastando pelo menos 3% acima do nível, certo? De rompimento. Né? E ele faz um corpão e fecha acima. Ele tem que fechar. O candle, ele tem que fechar em cima. Lembra que cada candle representa o período? Eu vou explicar isso na próxima aula, certo? Então ele tem que fechar acima do nível para a gente ter um rompimento, ok? Isso eu vou explicar lá nas aulinhas do candle também. O gráfico de candle. Eu vou fazer uma aula só sobre isso. Ok? Se foi rompido, se foi somente violado, se o preço fez um pullback, né? Se ele confirmou. O pullback, assim como o rompimento, ele confirma também. O que é o pullback? É quando o preço ele vai, né? Fez o rompimento, ok? O que o preço faz a seguir? Faz um pullback em cima do nível anterior. Tem muita gente inteligente que compra onde? No rompimento desse pullback, certo? Porque é a confirmação de que ele rompeu. Porque ele pode ir lá em cima e fazer o que a gente chama de, nesse caso aqui da tendência de alta, um bull trap, uma armadilha dos touros. Ele pode simplesmente devolver. Isso é um sinal o quê? De reversão. É um outro sinal de reversão da análise técnica. Pela outra ponta, a gente tem o quê? Um bear trap, uma armadilha de ursos, certo? O mercado faz o rompimento e assim que ele faz o rompimento, ele devolve tudo, certo? O que isso demonstra, né? Em conjunto com os outros indicadores, certo? Você tem que estar sempre olhando isso. Demonstra que o quê? Que o papel não foi um bom rompimento. O papel não teve intenção, não teve força o suficiente para romper. Ele devolveu.
muito provavelmente vai pivotear, né, para cima aqui e vai reverter a tendência, ok? Vamos lá. No volume, a gente procura o quê? Se o movimento dos preços, né, se confirma a movimentação dos preços e da tendência, né, se está alto ou baixo em relação à média, como a gente falou agora nessa aula, né, se o ativo tem liquidez, né, isso aqui eu vou fazer uma aula no futuro só sobre isso, só sobre a seleção de papéis para investimento, né, só papéis que têm alguns critérios e a liquidez, a captação do mercado market cap é um deles, ok? E outros e centenas e mais centenas de indicadores e características gráficas que tem por aí que não dá para colocar nesse mini curso, ok? Então, vamos lá. Resumindo tudo agora para a gente fechar essa parte aí, certo? Essa parte gráfica. Identificar as tendências e os sinais para comprar, vender ou ficar de fora depende de um conjunto de fatores, ou seja, não são sinais isolados, como eu tenho dito em todas as aulas até agora, gente. Às vezes você viu um pivô, e você fala, porra, comprei. Ah, vou comprar o pivô, tá rompendo. Não, não pode. Olha as médias, olha o volume, olha o suporte e resistência, olha o passado do papel, certo? Se quiser, faz até uma análise fundamentalista, vai ver o lucro, PV, PVPA, vai fazer toda a análise do papel, ver se está saindo notícia, ver se aquilo. Você precisa de objetividade, não é só você sair comprando, não é uma aposta, como se você estivesse num cassino, não é isso, certo? É uma aposta racional, ok? É um conjunto de fatores, né? É uma porcentagem, né, não contabilizada, vamos dizer assim, né, que você tá tendo mais certeza daquela operação ali, ok? Né? Aprender a ler um gráfico é semelhante a aprender a ler em outra língua ou mesmo partituras musicais. O mercado ele está ali contando uma história através do gráfico, certo? Então, eu sou músico, né, profissional, já tem muitos anos, 14 anos aí que eu toco música, né? Eu sei ler partitura, tablatura e tal, e a música, ela é a única linguagem universal. É uma linguagem, certo? Escrita. Assim como o nosso português também tem suas regras gramaticais, a análise técnica também tem as suas regras e a sua forma de interpretação, certo? Né? A gente tem, por exemplo, tem o português do Brasil e o português de Portugal. É a mesma língua. É a mesma língua. Eu tenho a minha forma de interpretar o mercado, o ciclano ali da esquina tem sua outra forma, mas é tudo análise técnica, ok? Então, aprender a ler um gráfico é aprender a análise técnica. Aprender a interpretar um gráfico é aprender a ler na língua do mercado, ok? Então, cabe ao investidor, ou trader, ou analista, certo? Se alfabetizar e interpretar a história corretamente, para só então tomar posições com base em critérios racionais e objetivos. Tatua isso na testa. Tatua isso na testa que é para não esquecer nunca. E não é só sobre mercado, gente. É para a vida, certo? Você não toma uma decisão grande na sua vida, como tomar um risco desses, sem ter um plano B, sem saber exatamente o que você está fazendo, certo? Você também, obviamente, você não pode ficar planejando demais, né? Não pode ficar travado no tempo sem agir, porque senão você não vai para lugar nenhum, né? Como dizia Rothbard lá no Man, Economy and State, né? O Homem, Economia e Estado, né? O mercado ele parte da ação humana. A gente necessita de uma consciência agindo para que a gente faça modificações na realidade, senão nada é feito, certo? Né? Você pode até puxar as leis da física de Newton, se você quiser, que vai ter concatenação lógica com isso aí, ok? E lembre-se, o mercado não é um cassino. O mercado não é um cassino. Não é achismo, certo? Não é lugar para achista, não é lugar para gente que não sabe o que está fazendo, certo? Você entrar no mercado, fazer um investimento, sem saber o que você está fazendo, sem conhecer o ativo, né? Sem olhar o gráfico do ativo, ver quais são as características do ativo no passado, ok? Você vai estar fazendo besteira e muito provavelmente você vai perder dinheiro. E perder dinheiro é perder tempo. Perder tempo é perder vida. Isso é muito sério. O mercado não é um cassino, gente. Nada nessa vida é fácil. Eu sei que o assunto é difícil. Já dei essa dica aqui antecipada da parte psicológica para vocês, que vai ser um puta de um aulão. Ok? Não faça apostas emocionais. Não haja por impulso. Ok? Seja racional. O mercado não é um cassino. Mesmo quem joga pôquer tem uma puta de uma técnica. Certo? Quem gosta de pôquer, por exemplo. Certo? Então essa é a ideia, beleza? Então a gente encerra aqui
toda essa parte da leitura gráfica. A gente sempre vai estar retornando, como eu tinha dito, né, agora há pouco, para a questão das tendências e tal, para essas análises gráficas, porque são as ferramentas que a gente utiliza, né, na análise técnica, né? Depois aí a gente vai estar passando, né, para a parte pouco da parte da psicologia antes da gente entrar na parte operacional, onde eu vou explicar sobre as bolsas, as corretoras, as plataformas, o plano de trade, né? O que são ordens de compra e venda. Eu vou passar tudo isso, né? O que é um scalper, o que é um day trader, o que é um swing trader, um position trader, um investidor e etc, etc. Ok? Então na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre Mondeleza Roma, né? E vamos encerrando por aí essa aulazinha de volume, né? E a nossa revisão aqui de tendências. A gente se vê na próxima aula, beleza? Valeu!